Ok. Antes de mais nada, quero dar boas-vindas a algumas pessoas que estão vindo pela primeira vez hoje, aqui, a Shanti, a Jerusa, né? Sejam bem-vindos a esse estudo. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Então, vamos lá, tá? Vou soltar aqui a gravação, né? A gente está indo para o capítulo 5 da paz absoluta à agitação absoluta. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá bom. Deixa eu- 5. Da paz absoluta à agitação absoluta. Shelley e eu voltamos para casa depois da viagem de fim de semana, mas eu não conseguia mais me identificar com a vida para a qual estava retornando. Eu tinha mudado completamente em questão de horas. Minha condição interior normal tinha se transformado num estado de clareza absoluta. Nem o desejo, nem o medo eram capazes de me tocar naqueles primeiros dias. Até mesmo os pensamentos se esvaíam antes de alcançar a base da minha consciência. Daquela época, só me lembro de experimentar uma sensação poderosa e inabalável de intenção obstinada. Nunca sairei deste estado. Não importa o que aconteça. Jamais permitirei que nada me tire deste lugar. Nenhuma voz na minha mente precisou dizer isso. Era quem eu era. Eu não era mais Mickey Singer. Eu era aquele que jamais trairia essa paz, nem permitiria que algo perturbasse aquela quietude transcendente. Eu era como uma criança que precisava aprender tudo de novo. Precisava aprender a comer de um modo que fosse consistente com aquela paz. Eu antes fumava maconha. Parei por completo. Meu estado era cristalino e eu não queria embotá-lo nem um pingo. Precisei aprender a ir às aulas e fazer provas enquanto permanecia totalmente centrado. Eu estava num programa de doutorado com bolsa integral. Precisei aprender a usar minha mente intelectual sem perturbar a paz que eu agora amava mais do que a própria vida. Durante aquelas poucas semanas, senti que havia nascido de novo. Eu me flagrava ansiando por ir além outra vez. Na verdade, a cada vez que me sentava para meditar, era atraído de volta para um estado elevado. Algum véu tinha sido arrancado dentro de mim, e agora era muito natural passar de novo através dele. Comecei a acordar às 3 da manhã para fazer meditações prolongadas. Ao longo de todo o dia, sentava-me sempre e onde quer que tivesse oportunidade. Apenas uma pequena parte da minha vida tinha a ver com minha existência exterior. O que eu realmente queria era aprender a permanecer bem fundo dentro de mim, enquanto minha vida exterior passava diante dos meus olhos, deixando-me em paz. Mas não consegui permanecer tão distanciado por muito tempo. Depois de 2 a 3 semanas, a paz interior inexpugnável começou a apresentar rachaduras. Essas rachaduras permitiam que a voz da minha mente pessoal vazasse de volta para o meu refúgio de silêncio. Lutei para recuperá-lo. Ah, como lutei! Mas a luta em si já não combinava com a paz absoluta. Não havia nada que eu pudesse fazer. Precisava simplesmente ficar ali, assistindo impotente, enquanto a terra além dos meus sonhos dava lugar ao meu estado interior ruidoso. Nunca me ocorreu que eu poderia tentar abandonar minha existência exterior para manter a quietude interior. Esse esforço viria um pouco mais tarde. Ainda que minha profunda paz interior tivesse começado a se dissipar, jamais retornei por completo ao meu estado normal. Mesmo quando a mente pessoal e as emoções começaram a voltar, eu estava muito mais distanciado delas do que antigamente. Além disso, havia outra grande mudança. Agora eu experimentava um fluxo constante de energia subindo dentro de mim até o ponto entre as sobrancelhas. Aquilo formava um vórtice de pressão que forçava minha atenção para aquele ponto. Por exemplo, se eu estivesse olhando para alguma coisa, era como se eu mirasse através da testa, não dos olhos. Isso não afetava minha capacidade de enxergar,
apenas me mantinha mais perto do estado meditativo o tempo todo. Perceba que o foco no fluxo de energia não era algo que eu estivesse fazendo, mas algo que acontecia por conta própria. Eu apenas tinha consciência de que o fluxo jamais estivera ali, e agora estava sempre presente. A captura da minha atenção para o ponto entre as sobrancelhas se tornou tanto minha professora quanto minha amiga. Quando minha voz mental tinha algo a dizer, agora eu tinha uma escolha: prestar atenção nela ou me manter concentrado no fluxo de energia interior. Com o tempo, percebi que, se eu não quisesse ouvir o falatório mental, bastava aumentar ligeiramente o foco no fluxo de energia para a testa. Então os pensamentos passavam direto, sem me incomodar. Deixar os pensamentos se esvaírem virou um jogo para mim. Toda a vida se tornou uma experiência mais leve do que antes. Meu melodrama pessoal ainda surgia, mas não era capaz de me sugar para baixo, para dentro dele. Eu tinha recebido a dádiva desse fluxo de energia interior para me ajudar a abrir caminho para fora de mim. Mais importante, agora eu sabia como seria escapar do meu eu pessoal. Minha intenção era firme e resoluta. Custasse o que custasse, não importava quanto demorasse, eu ia descobrir o caminho de volta para ir além. Mas não demorou até acontecerem mudanças externas na minha vida que rivalizavam com as mudanças internas pelas quais eu estava passando. Começou com Shelley. Um dia ela me disse que estava na hora de terminarmos e cada um seguir seu caminho. Isso realmente me pegou de surpresa. Apesar de só estarmos casados havia 1 ano e meio, o alicerce da minha vida pessoal tinha sido construído ao redor dela ao longo de anos. Tentei em vão me agarrar a Shelley, mas a certa altura vi algo que nunca tinha conseguido enxergar. A pura força da minha personalidade e do meu intelecto não tinha deixado o espaço de que ela precisava para respirar. Se eu realmente a amava, precisava deixá-la partir. Naquela época, um amigo procurava alguém para tomar conta de sua casa enquanto ele estava fora. Então, me mudei para aquela casa e comecei o processo de cuidar de um coração partido. A mudança súbita na minha vida exterior teve um efeito profundo em meu trabalho interior. Eu já estava totalmente comprometido com minhas meditações regulares. A exploração do estado de profunda paz interior havia se tornado o propósito da minha vida. Agora eu tinha outra fonte de inspiração muito poderosa. Estava assistindo a um ser humano que sofria uma dor quase insuportável. Meu coração emanava dor o tempo todo e minha mente estava literalmente destruída. Era como se o alicerce da imagem que eu tinha de mim mesmo houvesse sido removido e meu eu pessoal estivesse em queda livre. Eu não sabia como restaurá-lo, nem queria. Quando eu me concentrava muito profundamente durante a meditação, todo o tumulto se dissolvia. Havia silêncio e paz. Não era um silêncio tão denso quanto antes, mas me proporcionava um lugar de repouso. Ao voltar da meditação, vinham a agitação e a dor. Assim, minha experiência cotidiana agora era de céu ou inferno. Não havia mais ponto intermediário. Meu modo normal de ser havia desaparecido. De uma só vez, quem eu tinha sido não existia mais. Cada vez mais eu escolhia a meditação. Não era só um modo de escapar da dor. A meditação dava sentido à minha vida. Eu estava comprometido a ir além, permanentemente. E as mudanças na minha vida estavam me ajudando a me livrar de toda uma parte do meu ser que vinha me atrapalhando. A personalidade que se expressava através daquela voz mental já não era mais tão segura de si. Na verdade, ela estava completamente confusa. Essas mudanças externas haviam sido uma lição de humildade para ela, que antes achava que sabia tudo. Bom, aquela personalidade estava enganada. Sem dúvida, era mais fácil abrir mão dela quando estava em pedaços. Durante esse estágio do meu crescimento, observei com muita atenção enquanto a imagem que eu tinha de mim mesmo tentava se redefinir. No lugar de um homem casado, com uma carreira bem definida, meus pensamentos começaram a me visualizar como um meditador em busca de uma verdade mais profunda.
Mas mesmo naqueles primeiros dias, eu não queria recuperar minha força com base em mais um conceito mental de mim mesmo. Sempre que percebia pensamentos sendo costurados entre si, juntando-se para criar um novo eu puxava o tapete debaixo deles. Era muito doloroso, mas eu estava disposto a abrir mão de tudo se isso me libertasse para explorar o além. Meu amigo voltou para casa, então me mudei. Não me importava com o lugar onde moraria, só precisava ficar sozinho. Minha vida era bastante simples. Eu meditava, praticava yoga e de tempos em tempos ia às aulas. Não tinha posses, a não ser meus livros didáticos, algumas roupas e minha Kombi. Eu fazia longos passeios de carro pelos campos em volta de Gainesville. Certa vez encontrei um lugar lindo na floresta, perto de uma cidade vizinha, onde havia um pequeno poço abandonado, cheio de água azul cristalina e cercado apenas por uma mata de carvalhos anões e pinheiros. Eu ia até lá, e foi onde passei a morar. Estava me tornando cada vez mais um eremita. Não tanto porque estivesse fugindo de alguma coisa. Eu estava indo em direção a mim mesmo. Minha intenção era muito clara o tempo todo. Queria voltar profundamente para dentro de mim. O problema era que não tinha ideia do que fazer com o meu eu pessoal, vulgo Mickey. Sua própria existência estava me atrapalhando, impedindo que eu chegasse aonde tanto ansiava. Se eu não trabalhasse nisso, o foco da minha atenção ficaria retornando ao seu melodrama pessoal. Era uma direção nitidamente oposta àquela para onde eu queria ir. Mickey estava por fora e por baixo, enquanto eu queria estar por dentro e por cima. Naqueles dias eu tinha certeza de uma coisa. Ele era o problema e precisava ir embora. Eu levava muito a sério o fato de que precisava me livrar dele, mas não tinha ideia de como fazer isso. 6. Ao sul da fronteira. O verão de 1971 vinha se aproximando e logo eu ficaria livre das aulas. Estava no segundo ano da pós-graduação e, embora não comparecesse à universidade com muita regularidade, ainda conseguia manter as notas altas. Estudava apenas o suficiente para me sair bem nas provas finais e nos trabalhos. Não tinha dúvidas do que faria no verão. Mais meditação e yoga. A única questão era: onde? Essa deve ter sido a primeira vez na vida em que comecei a notar conscientemente um tema recorrente e nítido nos acontecimentos que se desenrolavam fora de mim. Isso começou quando, do nada, um colega de turma me perguntou se eu já tinha ido ao México. Ele disse que era um lugar interessante para passar algum tempo. Pouco depois, eu estava numa livraria e praticamente tropecei num guia de viagens sobre o México que alguém tinha deixado no chão. Isso me fez começar a pensar que talvez eu devesse viajar por um tempo, que talvez o México fosse uma boa ideia. A gota d'água foi quando eu estava num posto de gasolina abastecendo o carro e encontrei um mapa do México que alguém tinha deixado bem em cima da bomba. Para mim, esses sinais eram suficientes. Decidi ir para o México. Eu não sabia para onde ir. O México é um país bem grande, mas no estado mental em que me encontrava, isso não fazia diferença. Eu simplesmente iria para ver no que ia dar. Meus amigos e familiares não gostaram muito dessa ideia de ir para o México sozinho e sem planejamento. Recebi muitas advertências sobre bandidos e sobre como deveria evitar pessoas desconhecidas. Eu falava um pouco de espanhol que havia aprendido na escola, mas só o suficiente para me meter em confusão. Com pouco mais do que isso, parti para o país vizinho. Minha viagem me levou pelos estados do litoral do Golfo do México até o Texas. Enquanto dirigia, eu me concentrava na respiração e entoava o mu na barriga. A última coisa que eu desejava era escutar aquela voz na cabeça falando o dia inteiro. Todas as noites, eu encontrava um lugar para estacionar numa floresta, meditava e ia dormir. Nesse ritmo, demorei poucos dias para chegar à região centro-norte do México, onde parei. No fim de tarde, no interior do México rural, não consegui encontrar nenhuma floresta onde pudesse passar a noite. Não me sentia confortável em parar no acostamento e não sabia o que fazer. Acabei saindo da estrada e subindo uma das colinas mais altas,
até chegar a uma vista gloriosa no topo de um pasto. Não havia cercas nem casas à vista, então foi ali que decidi passar a noite. A manhã seguinte foi de tirar o fôlego. Uma névoa flutuava acima dos campos e dava para ver todas as cores do alvorecer. Era tão lindo que fiz minha meditação e as posturas matinais de yoga ao ar livre. Fui muito fundo e um eco da paz que eu buscava dominou meu ser. Fiquei naquela colina verde durante muitas semanas, sem jamais sair. A cada dia aumentava os períodos de meditação e yoga. Minha mente estava se aquietando e meu coração começava a respirar de novo. Certa manhã, levei um susto com uma batida na lateral da Kombi. Fiquei com muito medo. Será que os bandidos finalmente tinham me encontrado? Ou seria o dono da terra que tinha vindo me expulsar na mira de uma espingarda? Quando abri a porta, encontrei um menino de cerca de 8 anos, segurando um recipiente. Esta leche es de mi mamá para el americano en la colina. Eu me esforcei para traduzir. Este leite é da minha mãe para o americano na colina. Fiquei muito comovido e lhe agradeci profusamente. Eu tinha pensado o pior, como sempre, e por acaso aquilo era um ato de gentileza no meio do nada, no México. Aos poucos, eu descobria que a vida não era tão frágil quanto aquela voz na minha cabeça queria que eu acreditasse. Havia experiências à nossa espera, mas só se estivéssemos dispostos a vivê-las. Mais importante, foi a primeira vez que consigo me lembrar de ter dado crédito à vida pelo fluxo de eventos que haviam se desenrolado. Afinal de contas, eu não tinha planejado o lugar perfeito onde parar e passar algumas semanas em meditação e solidão. Para não falar da visita gentil do menino, a vida me havia proporcionado essas coisas e eu tinha apenas seguido o fluxo. Estava começando a ver todas essas experiências como um presente da vida. Oi, gente. Eu vou parar por aqui, porque o próximo é um pouco maior e a gente estouraria aqui o nosso compromisso, né? Com o tempo. Uma coisa só que eu queria trazer aqui, assim, foi Fê, que... desculpa, pessoal. Oi, bom dia. Tava aqui cuidando dos filhos, aqui escutando tudo ao mesmo tempo e o Fê tava fazendo as de anfitriões, né? Eu tô sentindo que a gente podia escutar mais um, sabe? Tá bom, então. Mesmo que passe um pouco assim, porque tá tão interessante, né? Você não fica muito picado também, né? Vocês não acham? Porque o que que acontece? Esse é um formato novo, então a gente vai estudando ele. Eu já tinha sentido nos outros que tinha ficado pouco. Então vamos vendo aqui, tá? Vamos soltar mais um. Sete. Desativando o botão do pânico. O México tinha sido bom para mim, mas era hora de começar a viagem para casa. Dirigi em direção ao norte e, ao fim do dia, encontrei um pequeno lago ao lado de uma estrada de terra onde poderia passar a noite. Era um lugar tão tranquilo que continuei lá depois das práticas matinais, aproveitando a água. Chegou a hora da sessão de meditação da tarde, então subi uma colina e encontrei um lugar isolado onde começar as posturas de yoga. Mais ou menos na metade da prática, escutei algumas vozes à distância. Comecei a ficar desconfortável, mas não iria ceder àquela pessoa amedrontada dentro de mim. Apenas relaxei mais profundamente na postura e a ansiedade foi diminuindo. O som que me assustou em seguida foi o de um cavalo bufando muito mais perto. Fiquei convencido de que dessa vez eram bandidos. Logo escutei as vozes e os cavalos se aproximando cada vez mais. Relaxado não era exatamente a palavra que me veio à mente. Apavorado, vulnerável e terrivelmente desacorçoado era uma descrição mais precisa de como eu estava. Tudo em mim queria terminar a prática de yoga imediatamente
e abrir os olhos para ver em que perigo eu tinha me metido. Bom, tudo menos o centro de autodisciplina que eu tinha desenvolvido para me livrar daquela pessoa amedrontada dentro de mim. A ordem rígida como aço vinha de trás dos meus temores. De jeito nenhum eu perderia a oportunidade de transcender toda essa agitação interior. Fechei os olhos com mais força, como um ato de desafio, e respirei fundo. Exigi um estado de relaxamento em meio àquele drama. Ao terminar minha sequência habitual de posturas de yoga, eu costumava ficar sentado para meia hora de meditação. Observei aquela voz implorando a permissão para pular esse passo. Afinal de contas, os cavalos não tinham ido a lugar nenhum. Dava para ouvir claramente a respiração deles bem à minha frente, intercaladas com os sussurros dos cavaleiros. Na verdade, não existia nenhuma decisão a tomar. Eu tinha visto com clareza que aquela pessoa amedrontada dentro de mim estava me impedindo de ir para onde eu desesperadamente desejava. Precisava me livrar dela. Assim, respirei fundo e fluí para uma postura de lótus completa. E comecei a entoar o som mu dentro da barriga, numa tentativa inútil de abafar o que aquela voz tentava dizer. Para mim era como um ato de comprometimento. Com qual lado você se importa? O de dentro ou o de fora? Quando finalmente abri os olhos, vi 2 cavalos bem à minha frente. Não podiam estar a mais do que 3 metros de mim. Sobre eles havia 2 cavaleiros que mais pareciam peões de fazenda do que bandidos. Estavam fumando cigarros e um deles montava de lado, virado para o outro. Quando viram que eu tinha voltado ao mundo deles, começaram a falar comigo em espanhol. Fiquei meio surpreso ao perceber que conseguia entender a maior parte do que diziam. E o simples fato de estarem falando comigo já era definitivamente um bom sinal. Comecei a me sentir aliviado, e a série de acontecimentos a seguir deixou uma impressão indelével na minha mente. Eu deveria parar de permitir que aquela pessoa amedrontada guiasse a minha vida. Em algum momento da nossa interação, os cavaleiros perguntaram se a Kombi parada junto ao lago era minha. Minha voz mental me mandou ter cuidado imediatamente, porque eles poderiam me roubar. Ignorei esse interlúdio e levantei a mão de bom grado quando um deles se ofereceu para me puxar para o cavalo e me dar uma carona de volta à Kombi. Eu era um homem de cidade. Montar na garupa de um cavalo de um mexicano desconhecido, vestindo apenas um calção de banho, não era um acontecimento comum para mim. Enquanto descíamos o morro, uma paz me dominou, da cabeça aos pés. A experiência era linda demais, e eu a teria perdido se tivesse dado ouvidos a meu eu amedrontado. Quando chegamos à Kombi, o vaqueiro começou a me contar que eles e alguns outros trabalhavam naquelas terras para um fazendeiro rico. Disse que todos eram muito pobres e que o proprietário nem sequer os deixava pescar no lago. Ele apontou na direção do lugar onde moravam e me convidou para passar lá antes de ir embora no dia seguinte. Nós nos despedimos como se fôssemos amigos de muitos anos. Eles viraram os cavalos e partiram. Eu me sentia muito aberto, muito conectado com a experiência que estava vivenciando. Embora estivesse passando por algumas mudanças muito profundas, lembro que à noite agradeci a vida por aquele dia tão especial. A dor e a agitação dentro de mim estavam começando a diminuir, mas o anseio por paz e silêncio absolutos continuava a arder no meu coração. Na manhã seguinte, depois das minhas práticas, arrumei as coisas para continuar a jornada em direção ao norte. Antes de ir embora, decidi continuar um pouco pela estrada de terra para ver se descobria onde os trabalhadores da fazenda moravam. Cheguei a uma área onde havia de 15 a 20 casas de barro com telhado de palha. Tinha lido sobre casas assim, mas nunca tinha visto uma de perto. Antes que eu pudesse decidir se queria avançar mais, um dos meus novos amigos do dia anterior saiu para me receber. Estacionei a Kombi e acompanhei o vaqueiro entusiasmado enquanto ele apresentava seu novo amigo americano às outras pessoas do povoado. Fiquei pasmo ao ver como tudo era primitivo. As cabanas tinham um chão de terra e apenas aberturas quadradas por onde a luz entrava. Não havia portas nem janelas. Muitas das pessoas que encontrei me olhavam como se nunca tivessem visto um americano.
Logo descobri que muitas nunca tinham visto mesmo. Não creio que a voz impertinente na minha cabeça tenha dito uma única palavra nas horas em que estive lá. Tudo era novo demais para mim. Era natural demais, muito pé no chão. Sentei-me numa cabana com mulheres amamentando bebês. Eu nunca tinha visto isso antes. Notei que senti vergonha por minha cultura ter distorcido a natureza a ponto de coisas naturais não parecerem mais naturais. Logo, continuamos o passeio pelo pequeno povoado. Quando nos aproximamos da choupana do meu amigo, ele perguntou se eu sabia montar a cavalo. Falei que fazia alguns anos, mas que já havia montado. O que não contei foi que na última vez eu tinha 12 anos, estava num acampamento de verão e montara uma sela inglesa. Então ele fez a coisa mais inesperada. Me entregou as rédeas de seu cavalo e apontou para um campo aberto. Não era hora nem o lugar para ser tímido. Enfiei a sandália no estribo e subi na sela, como se soubesse o que estava fazendo. Eu sempre havia achado que seria incrível galopar num campo aberto. De algum modo, esse sonho iria se realizar no meio do México, onde eu não conhecia absolutamente ninguém. Fui me acostumando com o cavalo, enquanto alguns aldeões se reuniam para olhar, e então cavalguei como o vento num campo vasto. Eu realmente me esbaldei, empolgadíssimo em comparação com a rígida disciplina zen que vinha me impondo. Passei mais algumas horas falando da vida americana com alguns aldeões muito curiosos. Depois comecei a me despedir. Fui convidado a ficar para o jantar, mas estava na hora das minhas práticas da noite. Lembrei que meu amigo dissera que eles não tinham permissão de pescar, apesar da dificuldade para conseguir comida. Fui até a Kombi e peguei o grande suprimento de arroz integral e feijão que tinha guardado embaixo do banco de trás. Entreguei tudo às mulheres que preparavam a comida. Elas agradeceram tanto que quase chorei. Aquelas coisas não significavam nada para mim, mas eram tudo para elas. Essa foi outra lição da vida que jamais esqueci: a alegria de ajudar as pessoas. Antes de eu ir embora, todos cercaram a Kombi para dizer adeus. Eu vivera no silêncio e na solidão, sem contato humano durante quase um mês. E agora era uma celebridade. Como isso acontecera? Para mim não havia dúvida. Eu tinha aberto mão de mim mesmo e uma coisa muito especial viera em seguida. Eu estava disposto a enfrentar a solidão e o medo sem buscar um alívio rápido. No entanto, alguma coisa ocorrera por vontade própria, sem que eu fizesse nada ou mesmo pedisse. As sementes de um grande experimento estavam sendo plantadas. Seria possível que a vida tivesse mais a nos dar do que jamais poderíamos obter por conta própria? Agora sim, é um bom momento para a gente poder parar, né, com essa pergunta que ele nos deixa. É isso. Então, vamos encerrar aqui por hoje, fazer nosso chat de excelência. Prontinho, pessoal. Beijo, gente. Até.